Pessoal, uma boa tarde a todos. Boa tarde. É sempre uma alegria retornar nesta casa. Uma casa que tem um nome, né, que é impossível a gente nos afastar dele, né? Jesus. Né? Nada mais inspirador na nossa vida, né, do que termos este referencial, né, em relação às nossas necessidades, né, os nossos caminhos, né? Ou seja, né, tudo que nós necessitamos para o nosso crescimento, para a nossa evolução espiritual. Né? Como bem colocou a Marta, né, o ano passado nós estivemos aqui, desenvolvemos esse tema, né, a respeito do poder da palavra, cura, né, porque a gente vai andando por aí, né, como que surgiu a inspiração de criarmos uma palestra, né, com a exposição, com esse título, né? A gente vai andando por aí, conhecendo muitos espíritas, né? Muitas casas, e a gente vai vendo, né, o poder, né, que a doutrina espírita tem a partir desta divulgação, da divulgação espírita, né? E a necessidade que nós temos de desmistificar muita coisa que às vezes, né, são pegadas, né, como são feitas, né, o jeito que é feito. A doutrina espírita é uma doutrina essencialmente libertadora, né? De todo e qualquer preconceito, né? De toda e qualquer fórmula, né? E a gente tem que lutar por preservar, né, essa origem, né, que nos foi legado pelo nosso irmão Allan Kardec, pelos espíritos que codificaram a doutrina, né? E que nós devemos tomar cuidado para que não aconteça com a nossa doutrina o que aconteceu com outras, né, que acabam, né, trazendo para o seu interior, né, práticas e cultos que na verdade não pertencem, entender, à essência espiritual. Então a doutrina espírita, ela é uma doutrina de essência, né, e nós temos que compreender bem o que isto realmente significa. Quando a gente compreende o que é a essência da doutrina, a gente se desprende, né? A gente estuda muito no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Aquela passagem que fala sobre o desprendimento dos bens terrenos, né, gente? E às vezes a gente associa, né, esse desprendimento, né, apenas e tão somente considerando as coisas materiais da vida, né? Dinheiro, posse, propriedade, né? E na verdade não é só isso, né? É muito mais do que isso, né? O desprendimento que a doutrina ela apregoa, ela vai além da questão física. E é por isso que muitas das vezes nós espíritas, quando chegamos no mundo espiritual, né, às vezes a gente se surpreende, né, com as nossas condições, porque a gente acha que a gente fez muito, construiu muito, e a gente se vê no mundo espiritual com muitas dificuldades, né, para uma readaptação a uma nova, ou seja, ao retorno, né, à nossa pátria originária. Né? E por que acontece isso se a gente procura fazer tudo tão certinho? Né? É porque talvez alguns aspectos da doutrina, né, a gente lê, a gente estuda, mas não vê o alcance que verdadeiramente, e vamos falar dessa questão do desprendimento, né, até que ponto esse desprendimento vai para nós espíritas. Né? E quem é que nos fala isso, gente? Quem nos fala isso são os próprios espíritos, né, com os quais nós conversamos com eles conversam conosco, trazem o testemunho da sua realidade na vida espiritual, né, e não raro, por vezes, a gente se defronta com alguns companheiros espíritas, das lides espíritas, né, trazendo o seu depoimento de certas desilusões com as quais se depararam, não por conta da doutrina, mas por conta da leitura que fez da doutrina e da interpretação, né, que aplicou na sua vida. Né? Então vejam, essa passagem para o outro lado, né, ela é a única coisa certa que tem para todos nós. Agora, como nós vamos chegar do lado de lá, né, aí é uma outra história. Tá? Mas hoje nós viemos aqui para falar de milagre e cura, né, e não da vida dos espíritas do lado de lá. Tá? Então, gente, como nós falarmos sobre essa questão do poder da palavra, né, e do milagre da cura, né,
a gente sempre deve considerar, né, em primeiríssimo lugar, né, que nós não estamos falando isso apenas considerando nós, os espíritas. Né? Nós estamos falando isso considerando o quê? Toda a humanidade encarnada e desencarnada que vive no entorno deste planeta. Né? Veja, os encarnados e os desencarnados. Porque isso se aplica a todos nós, independentemente da condição em que nós estejamos. A condição de encarnados ou a condição de desencarnados. Então, toda vez que nós pensarmos, né, nessa questão da palavra, entendeu? E a palavra no sentido, não simplesmente no sentido da oralização, mas no sentido da comunicação, porque às vezes nós oralizamos muito, mas comunicamos pouco. A gente fala muito, mas consegue se comunicar pouco. Então a gente deve pensar nessa questão. E aí, nós levantaríamos como uma primeira provocação desse nosso pensamento, né, exatamente essa questão, né? Por que ir à casa espírita? Porque hoje em dia tem muita gente que já se questiona se precisam ir à casa espírita. As obras estão na internet, os livros estão disponibilizados, né? Estão dentro do nosso celularzinho, nós temos lá praticamente toda a literatura espírita, né? Então, para que ir à casa espírita? Né? Qual a importância, né, de eu ir à casa espírita, de eu sair do aconchego do meu lar, né, do recanto da minha família, né, para ir à casa espírita? Então, quando nós pensarmos sobre essa questão, nós devemos sempre considerar, gente, que a doutrina espírita, né, ela tem esse referencial do acolhimento, do consolo e do esclarecimento. Acolher, consolar e esclarecer. E aí a gente deve pensar, nós devemos pensar, né, que ninguém se acolhe sozinho, ninguém se orienta sozinho e ninguém se esclarece sozinho. É por isso que a doutrina espírita é uma doutrina de contato. Nós precisamos desta interação pessoal. Então, quando a gente por vezes se vê, né, nessas indagações, se eu preciso ir à casa espírita, pense que eu posso fazer muito sozinho, mas eu não posso fazer tudo. Nós precisamos uns dos outros. Eu posso estudar sozinho? Posso estudar sozinho. Mas eu poderia estudar muito mais e compreender muito mais se nós estivermos um ao lado do outro. E quando nós falamos um ao lado do outro, nós estamos nos referindo apenas, né, aos encarnados presentes. Nós também estamos incluindo nesse pacote os desencarnados presentes. Né? Então, se hoje, aqui nesse instante, nesse momento, nós estamos contando, né, esse grupo de encarnados presentes, né, não devemos nos esquecer dos desencarnados presentes, que são parte ativa da nossa vida e da vida na Terra. Então, meus irmãos, é muito importante que nós compreendamos, né, que essa questão, né, do acolhimento, do esclarecimento e do consolo, existem formas de fazermos isso. E nós costumamos sempre dizer o seguinte, que nós não nos desentendemos na vida por aquilo que a gente quer fazer. A gente quase sempre se desentende sobre como nós nos propomos a fazer. Então este como é o grande diferencial da harmonia nos grupos espíritas e não espíritas. Todos que estão ali reunidos nas casas religiosas, espíritas ou não, né, todos estão imbuídos do mesmo sentimento de crença, de amor por aquilo, né, que abraçaram. Mas por que surgem os desentendimentos? Surgem os desentendimentos porque quase sempre a gente acaba dando uma escorregadinha aqui ou ali, a partir de como a gente se propõe a fazer. É por isso que o Evangelho de Jesus, ele não priorizou a verdade. Ele priorizou, acima de tudo, a caridade. Porque às vezes, em nome da verdade, a gente acaba se surpreendendo, discendindo mais e espalhando mais do que ajuntando.
Então Jesus falou toda a verdade que tinha que falar, da forma como era compatível com a época e com o entendimento daqueles que o ouviam. E nós não podemos seguir diferente em relação à exposição ou à divulgação espírita a que nós nos propomos. Então, quando nós falamos que existem formas diferentes, né, de nós verbalizarmos o Evangelho de Jesus, é consequência natural disto o quê? Que se existem formas diferentes, invariavelmente existem alcances diferentes. E nem sempre aquilo que nós estamos falando aqui para os nossos ouvintes nas casas espíritas, né, nem sempre nós estamos conseguindo alcançar o nosso ouvido, por variados motivos, né? Às vezes esses motivos são materiais e às vezes esses motivos são espirituais. É por isso que uma das grandes dificuldades da oratória espírita, né, é porque nós não estamos simplesmente, entendeu, nos reportando e nos dirigindo aos encarnados presentes. Nós estamos também nos reportando aos desencarnados presentes e que muitas vezes não têm o menor interesse que o ouvinte, de fato, esteja ouvinte daquelas palavras. Então, na verdade, você está tentando trazer a atenção do seu ouvinte e certos desencarnados presentes, muitas das vezes, estão tirando ou tentando tirar a atenção do seu ouvinte presente. Tá? Então esse alcance, nesse embate, né, entre aquilo que a gente se propõe e aquilo que a gente muitas das vezes consegue, a gente sempre deve considerar, né, que a capacidade nossa de alcançar, né, nem sempre alcança o nosso referencial maior, que é quem, gente? O Cristo. Nem sempre reproduzir os ensinamentos de Jesus faz com que o ouvinte sinta Jesus na sua alma. E é essa habilidade que nós, expositores, devemos desenvolver, no sentido de tentar fazer com que aquela pessoa que está à nossa frente, ele não veja a nós, expositores, ele veja a Jesus como aquele que lhe direciona aquelas palavras ao coração. Então, quando a gente diz que existem formas diferentes e alcance diferente, nós já estamos dizendo, né, que a prioridade para todos nós expositores espíritas, acima até da própria doutrina, é levar o quê? O ouvinte espírita, antes de tudo, ele cita Jesus através das suas palavras. Então é importante que a gente compreenda, né, como é difícil isso, né? E quando nós falamos é difícil isso, nós estamos dizendo o quê? Né? Por que falar em Jesus? Né? Porque nós poderíamos dizer que nós temos o poder da palavra antes da terra conhecer Jesus e o poder da palavra depois que a terra conheceu Jesus. Por que, gente? Pelo simples fato, né, de que quando Jesus pregou na terra como encarnado, o seu verbo não alcançava apenas os encarnados presentes, mas alcançava os encarnados presentes e ecoava desde das regiões mais profundas e trevosas que existem, às regiões mais sublimes que existem. Ali, o verbo de Jesus, pregado na terra, alcançava aos espíritos de toda a ordem e de toda a classe que ali se encontravam. E é por isso que grande parte dos embates que Jesus teve em relação à divulgação do cristianismo, né, da implantação do cristianismo e da sua divulgação, não se enganem, gente, os maiores obstáculos não estavam entre os encarnados, estavam entre os desencarnados. E tão verdadeiro é isto, que nós vemos que mesmo antes de Jesus nascer, os desencarnados que se antepunham ou se contrapunham à vinda do Messias, porque eles já sabiam que Jesus viria, já se mobilizavam para saber onde, quando e através de quem. Porque o objetivo maior era exatamente impedir
que o seu verbo se fizesse carne e pudesse ser divulgado à humanidade encarnada e desencarnada. E isso é tão verdadeiro que, se nós prestarmos atenção, se nós fizermos, uma regressão na história, nós veremos, entendeu, que o mandatário da época manda tirar a vida de todas as crianças com menos de 2 anos, quando ficou sabendo que Jesus já havia nascido. E foram os 3 reis magos que haviam visitado Jesus, que levam a ele a notícia que o Messias já havia chegado. E aí, sem saber onde e quando, ele manda matar todas as crianças com menos de 2 anos de idade. E aí eu pergunto para vocês, que mente é esta de um homem apenas encarnado que idealizaria algo desta ordem? Somente uma mente que sabia muito bem quem era o Messias e se encontrava tutelada pelos espíritos da mais vil paixão. Mas tudo por quê? Voltamos a dizer, porque esses bastidores da vida espiritual já se movimentavam para que o verbo de Jesus não se instalasse na terra. Mas a partir do momento que ele se instalou, ele repercutiu tanto para os encarnados presentes, como também as regiões mais elevadas ou a menos elevadas. Todas se viram atendidas e acolhidas pelo verbo misericordioso que se fez carne para salvar, vamos chamar dessa forma, para usar esse termo, a humanidade que estava perdida ou que estava despertando ainda, para a sua real razão de existir. Então, quando nós falamos isso, nós queremos deixar já, o primeiro referencial de que uma coisa, meus irmãos, quando a gente se propõe a falar, uma coisa é aquilo que a gente está instruindo. Todo processo de instrução, ele é sempre um processo que vem de fora para dentro. É muito diferente nós imaginarmos a educação. E quando nós falamos em instrução, nós também sabemos que se há quem a dá, ou seja, quem instrui, certamente há quem recebe. Então é sempre essa relação. Alguém oferece e outro recebe. Para que ela seja efetiva, o que é necessário? É necessário que quem dá e quem recebe estejam minimamente dentro de um plano de quê? De harmonia, de entendimento, de sintonia, para usar expressões que são muito próprias do métier espírita. Então é necessário que aquilo que alguém fala, ou que alguém instrui, esteja repercutindo em quem está ouvindo. Essa é a instrução. Agora, quando nós pensamos em termos de educação, é outra coisa. A educação, meus irmãos, é aquele algo que brota essencialmente a partir de dentro de nós. Então, se a instrução, ela agrega valor pelo que entra, o objetivo de toda e qualquer instrução é a educação. Porque é quando a gente reeduca nossos comportamentos. E é quando nós reeducamos nossos sentimentos. Então é nesse sentido que nós devemos compreender que a educação espírita, quando nós pensamos na questão da educação espírita na Terra, nós estamos sempre considerando, ou melhor, em termos de educação espírita, nós estaremos sempre considerando que o primeiro referencial que nós temos de espírita é a casa espírita. É onde nós nos apresentamos, é onde a gente vai buscar aquele tripé comentado há pouco, da orientação, do consolo. É isso que a gente vem buscar dentro da casa espírita. Então, quando nós nos perguntamos lá atrás, por que ir à casa espírita, não tem como nós negarmos que o primeiro aspecto é esse.
Então a importância da casa espírita, ela se levanta para a instrução e a educação espírita por todos os recursos que ela oferece a quem chega. E esses recursos devem estar, o quê? Banhados a partir do referencial de Jesus ou de Kardec? De Jesus. É por isso que hoje em dia, quando às vezes a gente ouve as pessoas falando sobre espiritismo sem Jesus, né, que espiritismo é kardecismo, que cristianismo é outra coisa. Gente, eu acho uma grande tolice isso, né? Porque não existe espiritismo sem Jesus. Se o espiritismo é a materialização da promessa do próprio Cristo, do envio do Consolador prometido, conforme está no Evangelho de João, então ele não é outra coisa. Ele é a materialização viva daquilo que Jesus já sabia que iria acontecer nos séculos que se sucederiam a partir da sua partida, do seu desencarne, os caminhos e os descaminhos que o cristianismo teria, e a necessidade de recompor-se, ou de recompor-nos às origens. Então o espiritismo que nós estamos falando, ela é a continuação viva daquilo que começou com quem, gente? Não foi com Kardec. Aquilo que começou com Jesus. Kardec é para nós um referencial da codificação dos espíritos. E é muito importante que a gente compreenda isso. E é muito importante que a gente compreenda a importância que a casa espírita tem. Mas é mais importante que a gente compreenda a importância que a família tem. Porque ao longo do tempo, muitas das vezes a gente vai deixando de lado a importância desse instituto na Terra. O Instituto da Família. O Instituto do Evangelho nos núcleos familiares. Para que a gente não transfira para a casa espírita aquilo que muitas vezes, se a casa espírita ela é partícipe desse processo de instrução e educação espírita, não tenhamos dúvida que o elo principal desta corrente está dentro da família. Uma família desestruturada não tem milagre, gente. Não é a casa espírita que vai fazer essa conversão milagrosa. Aliás, a doutrina espírita não parte do referencial de milagres. Então ela faz a parte que cabe, mas nós não podemos esquecer a importância que a família, esse instituto tem na Terra nessa questão da educação espírita. Mas se a família é importante, a casa espírita é importante, Jesus é mais importante do que tudo. Por isso que se diz que o Cristo é o divisor de águas para nós, a humanidade. Ele não divide só a história antes do cristianismo e depois do cristianismo. Ele divide toda a história. Então, voltando um pouco, se nós pensarmos em termos, da exposição espírita, não existe exposição espírita que centre toda a sua oralização única e exclusivamente a partir do que nós encontramos no referencial da codificação espírita. Porque todo o referencial da codificação espírita, ele surgiu com um objetivo essencial. E sabe qual era, gente? Exatamente explicar e comentar tudo aquilo que nasceu no Evangelho de Jesus e não era compreensível há mais de 2000 anos atrás. Então, quando nós pensamos nisso, o que nós nos perguntaríamos é: será que está tudo certo, mas pode melhorar? Ou será que há alguma coisa errada e tem que melhorar? Quando a gente fala em termos de exposição espírita na Terra. Gente, tem alguma coisa que está tudo tão certo que nunca tem nada que melhorar? Não tem, gente. Sempre tem alguma coisa que pode melhorar. E sempre tem alguma coisa que deve melhorar. Então esses dois verbozinhos, o poder e o dever, quando a gente fala em termos de espiritismo, eles estão andando sempre juntos. Numa certa medida, a gente pode
e noutra medida a gente deve. Quando a gente esquece esses dois verbos de conjugá-los sempre conjuntamente, muitas das vezes a gente não consegue completar, ou melhor, alcançar uma completude no que diz respeito à nossa melhor exposição ou melhor vivência espírita na Terra. Ou porque a gente fica só naquilo que pode, ou porque a gente fica só naquilo que deve. Mas na verdade eles devem caminhar sempre juntos. Então, quando nós dizemos isso, nós queremos dizer o quê? Nessa relação de quem fala e de quem escuta, que é isso que é a comunicação. Um fala, outro escuta, pensando apenas no campo da oralização. Tá? Não importa, gente, se nós estamos falando, que nome que nós vamos dar para isso dentro de uma casa espírita. Se eu for chamado palestrante, do dialogador em reuniões mediúnicas, né? Do instrutor, ou do facilitador nos cursos, tá? Ou mesmo do atendente fraterno. Em comum, todos esses irmãos estão fazendo o quê? Em comum, todos eles estão trabalhando a exposição espírita. Em linguagens diferentes, com metodologias diferentes, mas com a mesma finalidade, alcançar o seu ouvinte. E nesse sentido, o que nós teríamos que dizer? Por que é tão difícil ser expositor espírita? É difícil porque expositor tem que viajar muito, não tem sossego, não tem hora, não tem paz, né? Gente, essa parte aí não conta. Aliás, essa não é nem a parte mais difícil. Porque quando nós pensamos em exposição espírita, nós temos que sempre nos remeter, né, a esse tripézinho que nós estamos expondo aqui, ó. Informação, instrução e educação. É interessante que, na questão da instrução, gente, muitas vezes, ela é casual. Já pensaram nisso? A instrução, às vezes, é casual. Eu dou sempre o exemplo, nós damos sempre o exemplo, dizendo o seguinte, que às vezes eu saio de casa, estou a caminho do serviço, chego no meio do caminho, né, e ouço alguém dizendo que, olha, a previsão do tempo hoje vai chover. E aí eu me dou conta que eu não trouxe o guarda-chuva. Aí o que eu faço? Volto para casa, pego o guarda-chuva e sigo o meu caminho. Uma mera informação que eu recebi no trânsito, né, ou a caminho de. Então, foi uma mera casualidade. Ela não foi provocada por mim e nem foi imaginada por aquela pessoa que estava comentando. Mera casualidade. A instrução, gente, já não. A instrução, ela demanda esforço de alguma parte. O esforço de quem fala, mas o esforço maior de quem ouve. Pelo menos para tentar entender o que está sendo dito. E a educação já muda de patamar. Porque na educação não basta simplesmente esforço. A gente precisa ter, sabe o que, gente? Muita, mas muita força de vontade. Por que, gente, que a gente tem que ter tanta força de vontade? A gente precisa ter tanta força de vontade porque ao longo dos nossos processos reencarnatórios, a gente vai cunhando em nossa alma muitas marcas, muitos cacuetes espirituais, e a gente não se desprende deles com facilidade. Aqui na Terra a gente fala que o vício do cachimbo deixa a boca torta, né? O pessoal fala muito isso, né? E nós temos incontáveis viciações do espírito que a gente não consegue se desprender com facilidade. E é por isso que a gente tem uma tendência a resistir a tudo aquilo que tenta nos tirar da nossa zona de conforto, em todos os sentidos. Então, quando a gente fala em termos da educação, ninguém muda se não tiver muita força de vontade. E é nesse sentido que o nosso irmão Emmanuel, ele traz essa frase, ó. A educação, ela só será alcançada, ou melhor, não será alcançada
só a força de instrução, mas sim da consciente adesão da vontade. A gente precisa ter muita força de vontade. E é por isso, gente, que às vezes a gente pergunta assim, gente, é fácil ou é difícil ser espírita? É isso mesmo, vocês estão dizendo. Um velho amigo, hoje já desencarnado, ele falava assim: Edson, não é espírita quem quer, é espírita quem consegue. Um senhorzinho, pouca escolaridade, nem brasileiro era português, mas ele presidiu a casa em que na verdade é o nosso berço, né? Foi um dos presidentes, e era um homem de muita sabedoria. E ele falava isso: não se engane, meu amigo, não é espírita quem quer, é espírita quem consegue. Algum preconceito? Vocês veem algum preconceito nisso, gente? Não. Isso mesmo que ele está dizendo. É difícil ser espírita. Não é porque o espiritismo é uma doutrina tão libertadora, né, que dá o livre-arbítrio para a gente pode fazer o que quer, quando quer, a hora que quer, né, que é fácil ser espírita. Não é não. A grande dificuldade do espiritismo é outra. A grande dificuldade do espiritismo, gente, é a gente não ser espiriteiro. Sabe o que é espiriteiro? É isso mesmo. Espiriteiro é aquele, entendeu? Que na teoria ele conhece a doutrina de cabo, rabo, de fio a pavio, como diz o Caipira. Mas na hora de aplicar é outra coisa. Então talvez a gente se surpreenda muito, ou melhor, a gente não deveria se surpreender muito quando chega no mundo espiritual, né, e se defronta com muitos espíritas em situações difíceis. Né? Mas por quê? E talvez na Terra tenha sido mais espiriteiro do que espírita. Né? Então é difícil, realmente, não é espírita quem quer. O espiritismo é uma doutrina que precisa mais. Nós precisamos de algo a mais para incorporá-la na nossa alma. Para sermos espíritas, nós precisamos ter uma coisa que se chama um ampliado desenvolvimento de senso moral. Porque a doutrina espírita, ela é moralizante, não por aquilo que ela obriga e nem determina, mas por aquilo que ela desperta em cada um de nós. Então é muito importante nós compreendermos, né, que ninguém se educa se não tiver muita força de vontade. E aí nós poderíamos dizer, né, ou nós poderíamos nos perguntar, né, que análise eu poderia fazer desse problema da oralização espírita, ou da divulgação espírita, ou da divulgação cristã? Porque tudo que a gente está falando aqui, gente, não se aplica só à doutrina espírita, não. Se aplica a todos aqueles que se propõem a divulgar o Evangelho de Jesus, nas casas católicas, nas casas evangélicas, né? Nós também precisamos romper um pouco esse preconceito que a gente vai construindo, né, de que o espiritismo é a última cereja do bolo. O espiritismo é uma doutrina maravilhosa para quem consegue acompanhá-lo. Por que Jesus não edificou nenhuma religião na Terra? Exatamente por isso. Não adianta nós pensarmos em sermos, em imaginarmos uma humanidade toda ela de espíritas, em que 2/3 dela não consegue acompanhar o entendimento espírita. Então é melhor que você seja um ótimo católico, um ótimo evangélico, um ótimo judeu e até mesmo um ótimo ateu, mas desde que você nunca se esqueça que a lei manda amar-vos uns aos outros. Não é essa a lei? Então, se a lei é de amor, e se é fora da caridade que não há salvação, essas classificações de maioridade ou minoridade moral em termos das religiões é uma tolice criada por nós, humanidades e espíritos ainda imperfeitos. Então, se nós nos propuséssemos analisar esse problema, talvez nós disséssemos que
Talvez ele possa ser um problema de quem ouve e nem sempre entende tudo que você está falando. Mas pode ser também, gente, um problema de quem? De quem fala, né? De repente o problema não está no meu ouvinte aí. O problema às vezes está em quem está falando. E que talvez a forma como está falando, a empatia que irradia, não seja suficiente para alcançar o ouvinte, para tocar o ouvinte. E quando nós falamos tocar, não é tocar no sentido físico. Tampouco é tocar no sentido mental, mas é tocar as fibras do coração. Então, a partir disto, talvez nós pudéssemos dizer que, ora, o problema da divulgação pode estar em relação a quem ouve, ou ora, pode estar em relação a quem fala. E eu quase sempre costumo dizer que o maior problema está em quem fala. Mas, existe uma outra coisa que às vezes a gente subestima. E essa outra coisa é exatamente em relação à mensagem espírita. Gente, a mensagem espírita não é como outra qualquer. Ela é diferenciada. E é por isso que quando aquele meu velho amigo dizia que não é espírita quem quer, ele estava coberto de razão. Veja que tanto não é que Jesus esperou 2000 anos quase para autorizar que a mensagem espírita fosse dita à humanidade. Não é isso? Não foi em meados do século XIX, depois de Cristo, que os espíritos materializam na Terra o pensamento de Jesus através da interpretação espírita? Então Jesus esperou quase 2000 anos para isso. Então isso mostra que a mensagem espírita, ela não é simples. E ela precisaria de quê? Ela precisaria de um desenvolvimento intelectual, ela precisaria de um amadurecimento moral para que ela pudesse ser compreendida. E se isso se aplicou à época de Jesus, em relação a nós, não é menos diferente em relação nós aos nossos ouvintes. Então nós não podemos ter a pretensão de que tudo aquilo que eu falo será amplamente compreendido por aqueles que estão me ouvindo. Porque Jesus preparou-nos quase 2000 anos para isso. E olha que nós estamos aqui e ainda temos muita dificuldade de entender muita coisa da doutrina espírita. Tá? Então, o que nós queremos ressaltar com isso? Nós queremos ressaltar que quando a gente se propõe a analisar, né, o nosso ouvinte, e eu tenho utilizado muito, né, nessa pesquisa do nosso irmão Ivan Franzolin, é um pesquisador espírita, né, e que ele tem feito uma espécie de censo com as casas espíritas, censo no ambiente espírita, né, em variados aspectos, para que a gente possa ter uma leitura, né. O que é o movimento espírita? Se a gente perguntar o que é o movimento espírita, talvez muita gente não saiba dizer, não saiba interpretar o que ele realmente é. Não é uma pesquisa que nosso irmão fez seguindo os critérios, os rigores, né, da questão estatística, tá? Mas é uma pesquisa muito importante porque ela traz alguns sinais indicativos de caminhos corretos e de caminhos necessários para o movimento espírita. Por isso que ele fala que essa pesquisa se destina que a gente possa ver, né, como pensam e como se comportam os espíritas. E aí eu pergunto, como pensam e como se comportam os espíritas? Ou melhor, nós, né? Como pensamos e como interpretamos? Como nos comportamos no mundo? Né? E aí ele vai dizer uma coisa muito interessante. Ele fez algumas perguntas, e uma delas ele pergunta o seguinte: se você frequenta uma casa espírita? E ele vai dizer o seguinte, olha, os números dizem o quê? 75% dos que responderam dizem que frequentam regularmente a casa espírita. Ou seja, ele não está lidando, não estamos lidando com pessoas que sejam acidentais, né? Depois ele vai perguntar com que frequência essas pessoas frequentam a casa espírita.
E aí você veja que mais de 80% frequenta a casa espírita mais de uma vez por semana. De 1 a 2 vezes por semana. É uma frequência alta, gente. Em qualquer lugar, em qualquer credo religioso. Né? Mas ele foi mais além. Ele perguntou, né? Ele tentou verificar, né? Qual é a questão, como essas pessoas espíritas se comportam em relação ao estudo. E aí ele viu ali, ó, mais de 72%, né, lê mais do que 2 livros, de 2 a 10 livros, no período de 6 meses. Então vejam, frequentam regularmente a casa espírita, participam das suas atividades, leem com regularidade, frequentam cursos, e mais de 76% julga que os cursos espíritas são bons ou ótimos ou excelentes. No mínimo está dentro daquilo que é esperado. Gente, nossa, nós estamos assim, lá em cima, né? Em todos os sentidos, né? E detalhe, nós não estamos falando de pessoas sem uma escolaridade. Ao contrário, né? Mais de 77% dos espíritas tem curso superior ou pós-graduação, em nível de mestrado, doutorado ou especialização. Então nós estamos vendo que são o quê? Pessoas que têm um certo diferencial de compreensão, porque senão teria chegado nesse patamar, não é isso? Só que, quando você para pensar na compreensão desse público, que público, gente? Que frequenta a casa espírita, que faz curso e que lê. Quando você pergunta se essas pessoas acreditam que o Espiritismo já trouxe todas as respostas sobre espírito, reencarnação, mediunidade, mais de 81% acredita que sim. Quando você pergunta, né, sobre os médiuns de cura, se o médium de cura pode curar alguém que não estava doente, mais de 71% acredita que sim, que ele pode curar mesmo assim. Mesmo que tenha havido um erro de diagnóstico, mas o médium de cura vai lá e ele cura. Então vejam que a compreensão não está correspondente com todo aquele histórico antecedente, não é, gente? Uma pessoa que frequenta a casa espírita mais de 1 a 2 vezes por semana, que lê de 2 a 10 livros por semestre, que frequenta os cursos e acha os cursos bem, no mínimo bom, ótimo, regular ou acima do desejado. E mais ainda, quando você pergunta para esse mesmo público, tá, se quando desencarnar vai conseguir encontrar o seu animalzinho de estimação, mais de 86% acredita que o seu animalzinho de estimação vai estar esperando ele do outro lado da vida. Qual é a grande surpresa disso? A grande surpresa, particularmente dessa última resposta, é que ela não é nem uma resposta interpretativa à luz da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita não fala isso. Respondem os espíritos a uma pergunta do nosso irmão Allan Kardec. Questão número 600. A alma do animal, sobrevivendo ao corpo, fica num estado errante, como a do homem após a morte? Entenderam, gente? O animalzinho, quando desencarnar, vai ficar errante, como nós ficamos? Respondem os espíritos. Fica numa espécie de erraticidade, pois não está unida ao corpo, mas não é um espírito errante. É classificado após a morte pelos espíritos incumbidos disto e utilizado quase imediatamente, pois não tem tempo para se pôr em relação com outras criaturas. O que ele está dizendo aí, gente? Os animais têm o seu ciclo de evolução também. Quando a gente acredita que eles vão ficar na mesma condição errante que nós ficamos quando estamos do outro lado da vida, é porque nós nem entendemos como é o processo de evolução dos animais e nem entendemos a que se destina o estado de erraticidade para nós. Então isso mostra que muitas das vezes a nossa compreensão, ela talvez não seja como nós, ou na quantidade e qualidade que nós imaginamos. E aí, resumindo essa ópera, nós diríamos o quê?
O público espírita, esse que nós estamos nos referindo, tem uma alta escolaridade, gente? Posso dizer isso? Posso. O que mais que eu posso dizer? Ele tem informação espírita? Tem. Assiste palestra, faz curso, lê. Não posso dizer que é um público que não tem conhecimento espírita. Tá? Tem uma frequência regular nas suas participações? Tem. Tem tudo isso. Mas ele tem um plus também. Muitas das vezes, ele tem o quê? Um déficit doutrinário. Então, gente, quando a gente junta o público de alta escolaridade com informação espírita, com uma frequência regular, e o déficit doutrinário, eu vou dizer que esse público é fácil ou é difícil de lidar com ele? É um público difícil de lidar com ele. E sabe por que é difícil de lidar com esse público, gente? Não é por conta dessas questões periféricas da alma. É por conta do nosso processo reencarnatório, ou que antecede a nossa reencarnação. Se nós formos procurar os espíritas nas suas encarnações anteriores, podem ter certeza, nós vamos encontrar os espíritas sempre lá nas classes mais privilegiadas. Trazemos desta realidade ainda um orgulho muito grande, uma vaidade muito grande e uma resistência aos processos de humildade. Não precisamos muito, é só olharmos as grandes dificuldades que se instalam dentro dos núcleos espíritas e nós invariavelmente verificaremos isso: orgulho exacerbado, vaidade potencializada e o mínimo senso de humildade, pelo menos para seguir o ensinamento de Jesus, que prescreve o quê? Amai-vos uns aos outros. Então, quando nós pensarmos nessa questão, nesse pacote, né, vamos chamar isso de pacote, né? O grande problema, o maior problema, gente, é nós considerarmos que muitas vezes, quando a gente não se faz efetivo no que fala, a gente perde o nosso ouvinte. E uma coisa que chama muita atenção quando a gente fala em termos do público espírita é que, diferentemente do que às vezes acontece com outros credos, muitas vezes aquele que deixa de ser espírita deixa de ser público, porque ele quase sempre não vai para outros credos religiosos. Ele prefere não ser nada do que continuar sendo espírita. Então, eu gostaria de ilustrar isso lembrando que o último censo de 2010 trouxe um dado muito interessante, que fala sobre os sem religião, os brasileiros sem religião. Olha que interessante, gente. De 2010, ou melhor, no censo de 2010, 8% se revelava sem religião. Ó, 8%. Só que se eu voltar à década de 70, comparar a década de 70 com 2010, ou seja, em 40 anos, esse número aumentou 10 vezes o número daqueles que se declinam ou se autodeclaram sem religião. Então, se é importante, de fato é, nós considerarmos, né, que o número dos sem religião é mais do que 4 vezes o número de espíritas. Mas eu acho mais importante você considerar por que esse número dos sem religião aumenta, ou pelo menos aumentou significativamente nesses 40 anos assinalados. Será, gente, que a gente não teria que analisar o que está acontecendo? Ou será que a gente não teria que analisar o que a gente está pregando, como a gente está pregando? E será que talvez a forma como nós estamos pregando não está tocando a alma de quem ouve? Fazendo uma remissão àquilo que nós falávamos no início, que não basta apenas verbalizar o Evangelho de Jesus,
ele tem que tocar a alma de quem ouve. Mas uma coisa é fato: se nós pegarmos esse gráfico também da pesquisa do nosso irmão Fasolin, tá? Vejam que interessante. A coluninha aqui em amarelo refere-se ao ano de 2010, desculpa, ao ano de 2000, e o marronzinho ao ano de 2010. Quando você compara, e aqui nós ainda estamos falando dos sem religião, olha o que você identifica na questão etária. Essa primeira coluna está se referindo ali à faixa etária de 0 a 4 anos. De 0 a 4 anos foi a única faixa etária, ou apenas das duas, né, em que de 2000 para 2010 aumentou, ou melhor, diminuiu, né, vamos dizer assim, aqueles que sem religião. Olha que interessante. Diminuiu, mas por que diminuiu? Porque aparentemente, levado pela mão dos pais, ele ingressa numa aulinha de moral cristã, no catecismo. Então diminuiu. Quando os pais, sensibilizados por isso, fizeram esse dever de casa, o indicador diminuiu. Mas o que acontece, gente, principalmente a partir dos 10 anos, e isso se estende até próximo aos 70 anos, todas essas faixas etárias, a partir dos 10 anos, comparativamente, o ano de 2000 com o ano de 2010, em todas elas, sabe o que aconteceu com os ditos sem religião? Aumentou. A partir dos 10 anos. Isso é para a gente pensar o que está acontecendo. E a importância que isso tem, gente. Por que importância? Porque se por um lado, né, a gente poderia se perguntar o porquê do aumento do sem religião, e talvez a gente dissesse que talvez ele se deva ao fato, né, de nós estarmos de costas uns para os outros. De costas no sentido, né, obviamente figurado, né, mas de não estarmos acompanhando a passada um do outro. De estarmos olhando para horizontes diferentes e com perspectivas diferentes. Mas talvez a gente possa dizer também que isso pode ser uma consequência de como nós estamos vendo a religião, ou de como as pessoas passaram a ver a religião. E aí nós vamos nos incluir nisso, porque não são apenas católicos que deixam de ser católicos, nem evangélicos que deixam de ser evangélicos, mas também encontraremos espíritas que deixam de ser espíritas e que deixam de professar a fé. Então, nesse sentido, o que nós queremos frisar como muito relevante? Tá? É exatamente o fato de nós considerarmos, tá, que tanto isso aqui é um problema, porque quando isso se instala em qualquer grupo, não existe unidade, e se não existe unidade, não existe força. Mas isso aqui também é muito relevante. E por que é relevante, gente? Porque é uma questão que nenhuma casa espírita deveria tirar ou deixar isso fora do seu radar de preocupação. Estou dizendo todos nós, trabalhadores, dirigentes, porque isso tem um impacto direto com a proposta espírita para a humanidade, que é de acolher, esclarecer e consolar. Então nós devemos encarar isso, debater isso e procurar aperfeiçoar a nossa forma de divulgar e expor a doutrina espírita, para que ela não seja mais uma exposição do homem e menos uma exposição dos espíritos. Porque afinal de contas, gente, a doutrina espírita ela é dos homens ou dos espíritos? Ela é dos espíritos. E nós apenas somos espíritos encarnados, mas é deles. Então nós deveríamos considerar que
Se é importante o sem religião, também é muito importante aqueles que se encontram distantes uns dos outros. Porque não existe grupo forte quando nós estamos seguindo direções opostas. O que nós nos perguntamos ainda é que reflexo que isso tem dentro dos nossos próprios grupos e dos nossos próprios trabalhos. Nós recentemente lançamos uma pesquisa, né, com grupos, com um determinado segmento de grupo de trabalho espírita, que são pessoas ligadas às reuniões mediúnicas. E olha que interessante, gente. Quando você pergunta com quantos anos você começou a sentir a mediunidade, mais de 66% começou a sentir com o quê? Com menos de 30 anos. Menos de 30 anos. E muitos até com menos de 10 anos. Quando a gente perguntou sobre onde você acordou ou despertou para essa questão da mediunidade, olha lá, gente, mais de 64%, isso aconteceu dentro da casa espírita. Olha lá a importância da casa espírita como um agente facilitador do nosso descobrimento, de nós começarmos a descobrir quem somos, as potencialidades que temos. Por isso, como dizíamos no início, pensar que eu não preciso da casa espírita e que eu posso estudar a doutrina espírita sozinha, só a partir das obras, não condiz muito com aquilo que os números mostram. Mais ainda, né? Quando a gente pergunta sobre os mais jovens, né, dentro dos grupos mediúnicos, em 100% dos grupos, ele é composto por pessoas com mais de 30 anos. Ora, se eu olhei lá atrás, que mais de 60% descobrem a mediunidade com menos de 30, por que os grupos mediúnicos estão majoritariamente compostos por pessoas com mais de 30? Onde estão esses mais jovens? Ah, Edson, mas mais de 30, menos de 30, está ali na faixa, né? Não é tão simples assim. Porque quando você vai perguntar, ou quando nós perguntamos qual a idade das pessoas que estão nesses grupos, gente, mais de 85% tem mais de 51 anos. Por que os grupos mediúnicos estão compostos majoritariamente com pessoas acima de 51 anos? Se os números também dizem que a mediunidade normalmente desperta e a gente descobre ela dentro da própria casa espírita com menos de 30 anos. O que está acontecendo com essas gerações 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50? Essa é uma reflexão que nós devemos fazer. Porque talvez o que esteja acontecendo é o seguinte: quando a gente fala sobre mediunidade, talvez esteja havendo uma interpretação equivocada sobre o que ela é. E as pessoas não estão entendendo da importância que ela tem. Então acham que trabalhar nas reuniões mediúnicas ou não, estudar a mediunidade ou não é uma coisa relevante. Erro de interpretação. Ou então, o que pode estar havendo, o que é? É que enquanto um está falando numa direção, o outro está escutando em outra. Ou então nós poderíamos dizer que é uma questão de distância. Estamos muito distantes do que estamos falando em relação às pessoas que estão escutando. Tudo isso para dizer o quê? A importância que tem a habilidade de quem fala. Porque a depender de como ele fala, ele pode gerar equivocadas interpretações de quem escuta. E isso acontece. E se isso acontece com quem é trabalhador dentro da casa espírita, se isso acontece com quem estuda os livros espíritas, se isso acontece com quem frequenta regularmente e faz curso, pergunto: e em relação àqueles que são os nossos assistidos da palestra? Isso terá uma repercussão maior ou menor na vida dele? Gigantesca. Por isso a palavra mal colocada, invariavelmente, gera interpretações equivocadas e podem trazer desdobramentos
que podem ir muito além da sua presente encarnação. Então a responsabilidade de quem fala é muito grande. E é uma área da vivência espírita que ela não admite improvisos. Ela demanda uma capacitação para que a gente não comprometa muitas vezes a encarnação, o aproveitamento de uma encarnação de um irmão que está conosco na Terra. Uma vez um amigo espiritual ele diz o seguinte, que bons médiuns não se improvisam na Terra. Ó, bons médiuns não se improvisam na Terra. Um médium, por exemplo, como nosso irmão Chico Xavier, não foi um improviso na Terra, gente. São espíritos que já chegam com sérios compromissos definidos, que trazem toda uma caracterização perispiritual para o ofício espírita que os estará aguardando aqui. Mas se bons médiuns não se improvisam na Terra, com muita facilidade, na Terra se perdem bons médiuns. E aí nós não estamos falando apenas dos médiuns de psicofonia, nem só dos médiuns de psicografia, também dos médiuns expositores, muitas vezes fragilizados no campo do quê? Da vaidade. Então a gente deve sempre considerar, meus amigos, que quando a gente pensa, que algumas coisas na nossa vida a gente nunca deve subestimar. Nunca devemos subestimar aquilo que a gente não sabe o suficiente. Por exemplo, quando o nosso irmão Frazoli pergunta, você acha que o conhecimento espírita pode ser aprendido sozinho? Quase 50% acha que sim. Ou seja, eu não preciso, se eu posso aprender sozinho, para que eu vou no centro? Para que eu vou fazer curso? Eu tenho livro, eu pego o livro, eu leio o livro, eu entendo o livro e está consolidado o conhecimento espírita. Quando você pergunta, se você tem o hábito de ler mensalmente ou semanalmente trechos de obras, 86% diz que tem esse hábito. Talvez a gente possa fazer uma leitura que talvez um dos problemas de interpretações equivocadas que a gente tem, ou que a gente se defronta no ambiente espírita, seja exatamente esses 86% aqui. Porque a gente vê ali o estudo espírita, algo parecido com uma novela, que a gente vê o primeiro capítulo e já quer ver o último, para saber se a mocinha vai ficar com o mocinho ou se o mocinho vai abandonar a mocinha. Mas o estudo espírita não é assim, gente. E sabe aonde que surgem as grandes dúvidas do aprendizado espírita? Elas nunca surgem naquilo que eu li. Elas sempre surgem no trecho que eu pulei. Estava no livro, estava. Mas eu pulei, essa parte eu pulei. É isso, gente. Por isso que a doutrina, quando Kardec codifica a doutrina, ele elege qual referencial? Ele elege o referencial de estudo regular, contínuo e aprofundado. É assim que se estuda a doutrina. E é por isso que o nosso irmão Divaldo sempre conta essa experiência dele mesmo, que quando ele conheceu a doutrina, ele leu uma vez o Livro dos Espíritos, porque o Espírito Viana de Carvalho disse que ele tinha que ler. Aí ele leu. Quando ele leu, ele perguntou para o Viana de Carvalho o que era para ele fazer. O Viana mandou ele ler de novo, porque ele não tinha lido direito. Aí ele resolveu ler. Leu de novo a segunda vez. Quando ele lê a segunda vez e termina, ele vai conversar com o Viana de Carvalho, ele vem conversar com ele, o Espírito, e ele fala, agora você vai ler a terceira vez, porque até agora você não leu direito. Aí o Divaldo fala assim, não, mas é que tem muitas palavras difíceis naquele livro, não dá para a gente entender tudo que está nele. Aí o Espírito fala o seguinte, não, isso já tem solução na Terra, compre um bom dicionário. Vai resolver o seu problema. Bom, resumo da ópera, ele leu o Livro dos Espíritas uma meia dúzia de vezes, e disse que dali até hoje.
Então é uma crítica, mas não deixa de ser uma crítica construtiva. Talvez um dos grandes problemas que a gente tenha na ambiência espírita é a questão do apostilamento dos nossos cursos. Porque a gente lê a apostila, mas não lê a obra. E o que é a apostila, gente? É a interpretação de alguém que leu e achou importante aquilo que ele pôs ali. Ah, mas e aquilo que ele não achou importante? Bom, talvez para ele não seja, mas para outra pessoa seja. Então, por isso que curso algum espírita, ele deve se descolar da questão da própria base. Eu tenho a apostila, o nosso curso é sobre a apostila, mas você tem que ler a obra base. Tem que ler o livro dos médiuns, tem que ler o livro dos espíritos, toda a coletânea espírita. E, gente, se nós nos debruçássemos para apenas e tão somente estudarmos as obras básicas em a coletânea das revistas espíritas, e vamos colocar o plus aí na obra de André Luiz. Gente, nós temos material para essa encarnação, para a próxima encarnação ainda vai sobrar uma beirinha para outra. Porque é de uma riqueza tão impressionante que somente tendo ela sido direcionada pelos espíritos superiores é que você consegue explicar como foi possível em tão poucas linhas consolidar tanto. Então é muito importante que a gente compreenda e a gente nunca esqueça isso. Nunca subestimarmos o que eu não sei. E nunca superestimarmos aquilo que eu penso que eu sei. E sempre vai acontecer ou uma coisa ou outra quando a gente se afasta daquele referencial que Jesus deixou, que é a questão da humildade. Quando a gente se afasta da humildade, em algum momento a gente vai subestimar o que eu não sei e vou superestimar aquilo que eu penso que eu já sei. Então, meus amigos, a gente diria que a exposição espírita é difícil, por quê? Ela é difícil mesmo. Ela não admite insegurança de quem fala. Não admite. Porque falando com segurança já é difícil para quem ouve. Quando você fala sem essa segurança, fica mais difícil ainda. E aí, gente, você fala uma coisa e o seu ouvinte entende outra. E o problema é que às vezes esse ouvinte entende outra, ele sai daqui, não volta nunca mais, e ele acha que já entendi tudo. Por isso a gente tem que tomar cuidado para falar bem. E quando eu digo falar bem, é assim: fale bem pensando que você vai falar uma única vez na vida de quem ouve. Que talvez pode ser mesmo. Talvez você não tenha outra oportunidade para corrigir aquilo que você está dizendo. Mas é difícil também, gente, porque ela se torna mais difícil quando falta a capacitação. E é isso que nós temos que defender dentro de todas as casas espíritas. A capacitação contínua de quem trabalha com a exposição espírita. Com todas essas peculiaridades que nós falamos antes. Mas é mais difícil ainda quando a gente subestima essa questão de que, se por um lado, às vezes é dom, às vezes eu posso não ter o dom, mas se eu tiver boa vontade, gente, a gente desenvolve o quê? A habilidade de fazer. Os espíritos superiores, tem um ditado que às vezes as pessoas falam, que é assim, que Jesus não espera os capacitados, tem um ditado que fala assim, Ele capacita os de boa vontade. É assim que nós devemos pensar. Talvez eu não tenha o dom para, mas eu posso desenvolver a habilidade para. E nesse sentido, por que isso é muito importante, gente? É muitíssimo importante, porque tudo aquilo que a gente fala desdobra-se na dimensão do espírito. Gera interpretações equivocadas do ouvinte e muitas vezes do esvaziamento das casas espíritas, a partir de uma palavra mal colocada ou não suficientemente esclarecida. E é por isso que se fala que a arte da divulgação espírita não admite nem a insegurança e nem admite a falta de capacitação.
O expositor espírita, gente, ele não pode se dar ao luxo de subestimar o que não sabe, tampouco pode se dar ao luxo de subestimar aquilo que ele sabe. Allan Kardec já falava desde 1800 e bolinha. O que, gente? A prática espírita é difícil, apresentando escudos que somente um estudo sério, complexo, pode prevenir. E ele fala isso onde? No Livro dos Médiuns. Não somos nós que estamos dizendo aqui. Kardec, em 1850 e bolinha, já havia identificado isso. Então, quando a gente se surpreende com as pessoas dizendo que a doutrina espírita é fácil, aparentemente ela não entendeu o que é a doutrina espírita ainda. A doutrina espírita está ao alcance do entendimento de todos, mas dizer que ela é fácil significa outra coisa. Então é muito importante que a gente compreenda que é daí que nasce a qualidade do verdadeiro expositor espírita. Para alguns é dom, para outros é capacitação. Mas para todos o que não pode faltar é aquilo que nós chamamos de boa vontade. Gente, vamos tomar uma aguinha? Porque a gente está na Terra, os espíritos não estão preocupados com isso, né? Mas o corpo, né? A gente é escravo dele também, né? Então vamos fazer 15 minutinhos, pode ser? Então a gente para 15 minutinhos, a gente levanta, estica, como diz a minha mãe, fala assim, tem que esticar as canelinhas, né? Está com quase 77 anos, ela fala, não, tem que esticar as canelinhas, né? Então a gente faz uma paradinha, toma uma aguinha e retoma logo em seguida, tá? 15 minutinhos.